Tá? Pronto. Bom, boa tarde a todos. Para já, antes de mais nada, deixa-me aqui desabafar o meu gosto em estar aqui, porque vim cá para visitar os amigos. Eu tinha um dia extremamente hoje acho que vou-me deitar bastante tarde, porque daqui vou sair para umas assembleias também de outras associações. Eu estou ligado neste momento a uma quantidade de associações, aliás, quem me conhece sabe que eu tenho muito esse percurso e também muito essa causa. Mas não quis deixar, obviamente, de colaborar e corresponder ao convite que me foi feito por estes meus amigos do ITSMF. Bom, antes de mais nada, eu peço imensa desculpa, porque ainda não estive cá o dia todo. Pronto. O que significa um duplo desafio, mas eu espero que os vários membros deste painel agarrem bem o tema. Eu, pelo menos, conhecia bem dois, não conhecia aqui o representante da EDP, mas já sei que, digamos, é um homem que tem estado muito ligado à Smart Grid e, portanto, a levar ao bolso das pessoas um conjunto de aplicações impactantes na sociedade por parte de um grande operador nas áreas da energia, mas temos aqui também, digamos, alguém que conhece como ninguém a administração pública, até porque teve responsabilidades, e ainda tem, obviamente, nas áreas transversais, num organismo transversal que é a Agência para a Modernização Administrativa, e temos também aqui, no fundo, a entidade que, do ponto de vista da sociedade da informação, das políticas públicas relacionadas com a sociedade da informação, portanto, a engenheira Ana Neves, que tem tido também um papel com quem praticamente agora me encontro todos os dias, porque estamos em organização de vários workshops e vários eventos também relacionados com esta coisa da economia digital e tudo o que é, de facto, tentar colocar este país num rumo que não é das coisas em que nós estamos piores, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Provavelmente nós temos tecnologias quanto baste, se calhar até temos alguns processos quanto baste, se calhar faltam algumas competências, mas pronto, mas mais do que eu gostaria de ouvir, e depois estou aqui para ouvir e também para os provocar. Eu iria começar, talvez, ali pelo André Vasconcelos, que é, de facto, com a pergunta, que é a pergunta que eu lhe endereço assim mais diretamente. Qual é que achas, qual é o papel do Estado, o papel dos organismos públicos na transformação digital do país? No fundo, o que é que está feito e, verdadeiramente, o que está por fazer? Que desafios é que realmente existem para o futuro na área do setor público? André. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, só reiterar aqui o agradecimento pelo convite à ITSMF, cumprimentar a audiência e os colegas aqui do painel. Como, eu infelizmente não consegui estar Obrigado. Eu, como infelizmente não consegui estar em toda a ação, aliás, cheguei só na coisa de um pouco mais de meia hora atrás, não tive a oportunidade de acompanhar as apresentações que foram feitas, mas certamente, como provavelmente, pelo menos a Sra. Secretária de Estado para a Administração Administrativa teve a oportunidade de apresentar logo na sessão inicial da manhã, do nosso ponto de vista, a administração pública, eu diria, na relação da administração pública com o cidadão, nós vemos aqui 4 camadas que são fundamentais estarem tratadas, endereçadas para haver uma transformação digital e, para, se quisermos, para o cidadão poder usar serviços eletrónicos efetivamente. Camadas essas que, do nosso ponto de vista, algumas estão claramente do nosso ponto de vista e não só do nosso ponto de vista, em termos dos vários rankings europeus e internacionais, algumas delas estão claramente tratadas, endereçadas e onde nos colocamos claramente no pelotão da frente, e outras que não é bem assim. Enfim, não querendo repetir, até porque não estive presente, mas a apresentação da manhã, mas admitindo que a linha terá sido algo desse género, da Sra. Secretária de Estado. Enfim, do nosso ponto de vista, há aqui uma camada
básica de infraestrutura, onde Portugal está, enfim, na média europeia, portanto, desde a infraestrutura em termos de móvel, de cobertura 4G, quer de banda larga nos domicílios, quer computadores disponíveis para o cidadão, nas escolas, quer a utilização de telemóveis, smartphones, que abrange hoje em dia a larga maioria da população e estamos perfeitamente em linha, em alguns casos até acima, das médias europeias nesta matéria. Por isso, em termos de infraestrutura, não nos parece que hoje em dia seja um entrave ao cidadão poder usar serviços eletrónicos efetivamente. Por outro lado, temos uma outra camada mais legal e procedimental, que nos parece que também, das análises feitas também internacionais, estão disponíveis, não é? Temos, em alguns casos até demais, temos N leis que nos dão frameworks, quer para termos identificação eletrónica em Portugal, para usarmos mecanismos seguros de identificação, como o cartão do cidadão e outros, temos legislação europeia nessa matéria, temos frameworks de interoperabilidade e legislação no âmbito de interoperabilidade que nos prevê e define regras do digital por regra ou do princípio uma só vez, em que a administração pública não deve perguntar ao cidadão dados que já detém do próprio cidadão. E essas frameworks, diria, legais, jurídicas, existem, e, em alguns casos, os próprios processos, e assim, digo um bocadinho ao outro tema dos serviços eletrónicos, que eu diria que é a terceira camada, okay? Temos a primeira camada de infraestrutura, a segunda camada legal e procedimental, e a terceira camada dos serviços eletrónicos, que tipicamente é por aqui que vemos sobretudo o governo eletrónico. E muitas vezes, eu diria, até há uns anos atrás, o governo eletrónico terminava nesta terceira camada. E onde aqui, nesta terceira camada do governo eletrónico, nós também estamos claramente destacados em termos europeus, eu diria que estamos claramente no pelotão da frente, onde hoje em dia disponibilizamos, enfim, a generalidade dos serviços públicos disponibilizam serviços eletrónicos, são poucos serviços que não estão disponibilizados eletronicamente, enfim, com plataformas de interoperabilidade, mais uma vez, que auxiliam nesse processo, gateways de SMS, plataformas de pagamento online. Temos a generalidade dos serviços disponíveis, ok? Desde hoje em dia, todos nós pagamos impostos online, para o ano, de acordo com uma medida simplex, não vamos sequer ter uma parte, pelo menos nós, que preencher o IRS, vai logo aparecer preenchido, se eu passar a poupar ali umas quantas horas. Enfim, temos N serviços, não é? Consigo marcar a consulta online no centro de saúde, consigo pedir a certidão na justiça online, consigo alterar a morada no portal do cidadão sem sair de casa, quando mudo de casa. Portanto, hoje em dia o problema não é os serviços não estarem disponíveis, o problema não é não termos infraestrutura, o problema não é não termos leis. Por isso, e nesta vertente, quando Portugal é medido comparado com outros países, em termos dos vários relatórios que são feitos, os conhecidos pelos eGov Benchmark, que são feitos tipicamente de 2 em 2 anos, com um período de 2 anos, Portugal está sempre ali no top 5 dos países e, enfim, a competir com a Noruega, com Suécia, com a Dinamarca, com os países nórdicos que tipicamente também estão no top deste ranking em termos de governo eletrónico. E, por isso, aparentemente, está tudo bem. Mas há um pequeno problema que é o uso. A massificação destes serviços não é uma realidade. No uso, nós estamos no pelotão, mas não é da frente. No uso, efetivamente, nós temos N serviços disponíveis e, por isso, temos do eGov, estamos no topo. No entanto, não acontece, enfim, temos do capital humano, da capacidade, da literacia digital, da utilização efetiva desses serviços. Deixem-me concretizar, enfim, com 1 ou 2 exemplos. O exemplo, enfim, que é muito grato a mim, que é o cartão do cidadão. Desde sempre, enfim, que tenho estado a acompanhar este projeto, desde antes do cartão ser. É um projeto que eu gosto muito e acompanho muito. No entanto, eletronicamente, enfim, podemos fazer aqui uma sondagem na sala, mas provavelmente a generalidade de vós não usa o cartão do cidadão eletronicamente. O cartão tem funcionalidades de autenticação, de assinatura, tem lá nos chips, certificados, que a gente paga quando paga os 15 euros pelo cartão, ele vem com os certificados de autenticação e de assinatura. Aliás, apesar de não ter mais nenhum custo adicional, 70% das pessoas opta por não ativar o certificado de assinatura.
não vem certificado de aptidão ativa, porque não podem usar para assinar documentos, podem usar para autenticar, mas não podem usar para assinar. Porquê? E essa é a questão que eu acho que nos falta neste momento responder. André, posso interromper já? Sim, Ou querias dizer assim alguma coisa assim? Era só para dizer o que é que estamos a fazer então para endereçar um bocadinho este sistema. Estamos a tentar perceber, no caso do cartão concretamente, porque é que a pessoa não usa, porque é que não sabe os pins, se calhar, porque não tem leitor, porque é complicado usar, porque é que eu tenho um middleware complicado. E nesse sentido, e só para deixar um bocadinho o que é que estamos a fazer nesta vertente, e podemos dar outros exemplos, temos um projeto mais recente, que é o chave móvel digital, que é basicamente, enfim, similar ao que a banca já faz hoje em dia para a autenticação enviando SMS, em que a única coisa que tem que ter um telemóvel que recebe SMS, e que neste momento está disponível, temos um processo de massificação, onde a preocupação aí é precisamente essa, é o uso, é assegurar que o cidadão consegue usar, que o user experience é bom, que ele já está habituado a usar. Neste projeto em particular falta-nos alguma coisa, que é a comunicação, assegurar que o cidadão tem, massificar a sua utilização, mas aí a utilização já é bastante mais simples. Ótimo, porque eu estava a querer pegar exatamente nessa deixa, porque é a deixa ideal para a Ana Neves. Portanto, estamos aqui com um problema de inclusão e, sobretudo, de acesso à sociedade da informação. Temos bons serviços, mas onde é que está a sociedade da informação em Portugal? Em que estado é que ela está? E a Ana, que acompanha então em múltiplos fóruns internacionais, desde há muitos anos já, em vários governos, portanto já despassou vários governos nesta área, o que não é fácil. Manter a chama viva da sociedade da informação, que neste momento está alojada na FCT, não é? Já andou pelo gabinete do ministro Mariano Gago, já andou pelo MIC, já andou e neste momento aterrou na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Ana, como é que no fundo a nossa sociedade pode corresponder a estes primeiros lugares nos rankings na área do e-government ou de outros serviços, nomeadamente também serviços de natureza privada, e depois não temos uma sociedade preparada com competências para corresponder. Continuamos com 35% de pessoas que nunca usaram a internet na vida, não é? 28%. 30 e quantos? 28%. 28%. Que nunca utilizou. Que nunca utilizou. Que nunca utilizou. Não Exato. é que nem cheirou ainda a internet sequer. Não é que utiliza pouco, é que nunca usou. Ana, e o botãozinho? Acho que Tá? está ligado. Eu Ouve-se estava a bem? tentar que isto ficasse mais junto, mas entretanto tirei. Acho que me ouvem bem agora. De facto, era para dois. Bom, de facto, neste momento, a FCT tem ainda competências na coordenação da sociedade da informação a nível do nosso país, em termos de políticas públicas e, portanto, obviamente que a parte da inclusão e das competências digitais é um dos nossos grandes pilares. Nós temos uma situação dual em Portugal que é muito vincada, porque, por um lado, temos pessoas com altas qualificações que estão muito acima da média comunitária e, portanto, essas pessoas utilizam regularmente para todos os fins profissionais, lazeres, o que seja, a internet, e depois temos 28% da população portuguesa que nunca utilizou a internet. E depois, obviamente, que acima já acima dos 45 anos. Mas a partir dos 55 anos e aos 64, 58% utiliza muito pouco, portanto, tem uma utilização quase reduzida, ou praticamente reduzida da internet entre os 65 e os 74 anos. Essa taxa segue para os 73%. O que é que isto significa? Significa que um terço da população portuguesa nunca vai poder utilizar os serviços públicos. Um terço da população portuguesa nunca vai poder utilizar a chamada economia digital, que nós tanto apregoamos e que há tanta tecnologia que pode ser utilizada, embora isso nós possamos ter outras considerações. A nível europeu, obviamente que a situação é melhor, não é muito melhor, mas é melhor. Nós, a nível ainda nacional, deixem-me só falar mais neste número, 52% da população não tem nenhuma ou tem muito reduzida competência digital, portanto, uma questão de iliteracia digital. Portanto, na Europa, esse número é de 45%.
Portanto, é um problema que é europeu, mas pronto, nós a nível nacional temos esse problema mais vincado. Portanto, por mais que nós façamos na parte da economia, dos serviços públicos, nós teremos sempre um terço da população portuguesa nunca vai usar. E depois, além disso, metade da população portuguesa irá ter muita dificuldade em usar. Portanto, é óbvio que onde nós temos que insistir e temos que trabalhar bastante é na parte da inclusão das competências digitais, na literacia. Isso sem dúvida absolutamente nenhuma. E isso compete quer ao setor privado, quer ao setor público. Isto tem que ser um movimento multi-stakeholder. A FCT o que fez foi lançar 2 estratégias no ano passado. Foi a Estratégia para a Empregabilidade Digital e um plano de ação e a Estratégia Nacional para a Inclusão e para a Literacia Digital. Por vicissitudes várias, temos tido solavancos. Deve-se aos ciclos políticos, etc. Mas as estratégias estão extremamente bem feitas. Porquê? Porque foram feitas num modelo multi-stakeholder e fomos buscar tudo o que estava a ser feito por entidades públicas e principais entidades privadas nestas áreas e juntámos. Mas juntámos não foi só juntar, foi um trabalho em conjunto durante 2 anos em que se esteve a ver o que é que poderia ser complementar. Portanto, eu já faço isto, tu fazes isto, portanto, vamos ver se juntando isto fica melhor. Que é um trabalho que nunca se faz, porque ou cada um anda a fazer as suas coisas, ou então, tudo bem, vamos realmente trabalhar em conjunto, mas aqui muito mais importante foi refletir sobre o trabalho que queríamos fazer em conjunto e como é que isso poderia ser melhor do que fazer sozinho. Infelizmente, falta-nos aqui a alavanca política que é, de facto, tornar estas estratégias como algo que seja considerado como prioritário a nível nacional. Porque, depois de tudo, o que não tem um boost político acaba por exemplo, no nosso caso, nós somos os coordenadores destas 2 estratégias, mas depois, se não temos um boost político, é um bocadinho difícil nós conseguirmos que todas as entidades estejam a trabalhar em conjunto. No entanto, na Europa, a própria Comissão Europeia está bastante ativa nestas questões todas de competências digitais e de inclusão digital. Devem saber, alguns, não é? Portanto, que desde o ano passado, que esta nova comissão, este novo colégio de comissários, que tem a liderança agora do Juncker, lançaram um pacote de mercado único digital, em que tem uma série de iniciativas que são interessantes. Mas a grande crítica que eu, por acaso, faço àquelas propostas, umas que são legislativas, outras que são iniciativas e planos de ação, é que, mais uma vez, nós estamos muito virados para a Europa e não estamos a perceber que o mundo lá fora está numa rapidez que a clivagem que neste momento já existe entre a Europa e o mundo vai ficar muitíssimo maior. Porque nós neste momento, pronto, eu estive muitos anos em Bruxelas e estive muitos anos, portanto, nos grupos de trabalho do Conselho, portanto, estão as pessoas lá há anos a trabalhar sobre as vírgulas, se é chute, se é CUT, se é não sei o quê, de todos estes processos legislativos e, ao mesmo tempo, está a realidade a acontecer. Como, por exemplo, a cloud. Há uma iniciativa sobre cloud para a Europa, porque não podemos ficar dependentes das empresas americanas na cloud. As empresas americanas estão a dominar o mundo completamente e nós estamos muito preocupados a nível europeu em conseguir ter uma harmonização, em que não haja restrições. Portanto, mesmo o meu tom de voz ridiculariza um bocado o que está a acontecer. E eu, em Bruxelas, continuo sempre a dizer, nós não estamos a olhar para o mundo, estamos a olhar para o nosso umbigo e, mais uma vez, vamos ficar cada vez mais fora de todo este movimento, porque aquilo que eram clivagens há pouco tempo tornam-se clivagens muito mais profundas, de décadas, agora nos próximos tempos. Porque esta realidade é o que acontece também com a inclusão e com as competências digitais. Portanto, tudo aquilo que era exclusão, agora neste momento, se nós não fazemos alguma coisa rapidamente, torna-se exclusão muito mais forte. E é muito mais difícil fazer o catching up do que até agora. Portanto, nós estamos numa realidade tão rápida, os movimentos são tão abruptos, a disrupção é tão grande, que nós temos consciência disso, há muita gente que tem consciência disso, mas tem que haver, de facto, aqui esforços grandes, principalmente na literacia. Mas neste momento é a literacia digital, mas ao fim e ao cabo é na literacia do povo, porque nós todos sabemos,
Uma sociedade menos analfabeta e mais literada é muito mais exigente, portanto, exige uma sociedade muito mais competente, exige políticos mais competentes, exige tudo, portanto, aumenta o seu nível de competência. E, portanto, isto também vai para o digital. Só que o digital tem aqui uma transformação muito mais complexa, que nós realmente não podemos continuar só a conversar e temos que agir. Ainda hoje eu estava a falar com a minha equipa que nós temos duas estratégias. Neste momento, as duas estratégias, portanto, aquelas que eu disse, a da empregabilidade digital, que responde até a um repto que a Comissão fez aos Estados-membros em 2013, que era a criação de uma coligação portuguesa para a empregabilidade digital em cada Estado-membro. Há 13 Estados-membros que fizeram, nós fizemos. E, portanto, temos uma para a coligação portuguesa para a empregabilidade digital e temos outra para a inclusão e para a literacia digitais. Neste momento, a realidade já mudou tanto que estas duas estratégias deveriam ser repensadas e ficar apenas só uma. Porque, neste momento, a própria Comissão Europeia tem plena noção de que não é só empregos digitais que nós estamos a precisar, é de toda uma mentalidade, de toda uma educação, de toda uma formação, de todo um novo pensar, e é uma cidadania, é uma questão de cidadania. E uma questão de cidadania digital leva, obviamente, torna mais ágil e mais confiável e mais fácil a questão também da empregabilidade. Bom, obrigado, Ana. Eu depois tenho umas perguntinhas a fazer ainda para provocar, se tivermos algum tempo para uma segunda. Mas vou aproveitar para fazer aqui um shift bastante grande para o setor privado. Ainda por cima um setor privado que agora já não sei se é português, se é chinês, o que é, mas é qualquer coisa parecida. Hoje vinha por acaso, só para propósito, vinha hoje um artigo no Financial Times, não sei se viram, digamos, sobre o papel da China, que diz que a China neste momento tem plena convicção de, se não consegue não consegue vencer a Europa, decidiu comprá-la. E, portanto, é o que ela está, e nós sentimos isso todos os dias. Bom, mas não é passando esta provocação. Como é que, neste caso, um grande operador na área da energia, neste caso, encara estes problemas, que no fundo é o problema da oferta de serviços, onde também, neste caso, a EDP tem vindo a fazer uma grande oferta de serviços digitais, disponibilizando aplicações cada vez mais próximas das pessoas e mais tentando, digamos, com que as pessoas façam a gestão até da sua casa a partir, neste caso, das redes de energia, e como é que encontra depois na sociedade capacidade para as usar. Este problema que no fundo foi exposto pelo André e pela Ana, nas suas duas vertentes, da oferta e da procura, como é que os serviços digitais para a EDP, como é que se confronta com isto? Porque não é só fazer apps, não é? E pô-las, não é só desmaterializar, não é só entrar no digital. Será que o consumidor português está preparado? Tem tido, que estratégias é que vocês têm tido? No fundo, exatamente as mesmas perguntas que fiz aos colegas aqui do painel, como é que a EDP responde a isto? Vamos tentar. Ora, então, boa tarde a todos. Agradecia também o convite que nos foi formulado para participar neste debate. Sendo da EDP em particular, sou responsável na EDP Distribuição, e na EDP Distribuição a minha responsabilidade vai para as áreas para a área da automação, da telecomunicações e agora, mais recentemente, da cibersegurança, que acabamos por colar, por razões óbvias a isto. E tentando fazer curta uma história longa, a transformação digital foi uma coisa que acompanhou esta companhia desde o início, desde que ela existe, há 40 anos atrás. E pegando naquilo que dizia o Rui Soares no final da sua apresentação, nem sempre esta empresa foi grande. Era uma vez, há 40 anos atrás, uma empresa portuguesa, não era internacional, de capitais públicos, não eram privados, que tinha 22 mil colaboradores, produzia, transportava, distribuía e vendia energia elétrica no mercado nacional, no território nacional, com um baixíssimo nível de eletrificação. Portanto, a questão da inclusão pela eletricidade, na altura, era um fator que estava em cima da mesa. Portanto, havia uma assimetria muito grande
naquilo que era o conforto e o potencial de desenvolvimento da população. E era uma empresa que, apesar de o fazer todos os dias, registava um nível de endividamento muito grande e um elevado volume de prejuízos. E assim foi, trabalhava todos os dias, até que um dia, o terceiro ponto do Rui Soares, um presidente disse: esta empresa deve ser muito boa, porque uma empresa que dá este prejuízo e não há falência é seguramente uma empresa sólida. E uma empresa que é sólida tem a obrigação de dar resultados positivos. E então, mantendo a linha discursiva do Rui, por causa desta afirmação, a empresa começou a tentar fazer duas coisas. Uma estratégia que tinha que ter impacto no seu ecossistema, portanto, teria de fazer um investimento ou fazer um uso do dinheiro que tivesse impacto no seu ecossistema e que simultaneamente tivesse um impacto nos seus clientes. E a história começou aqui, pronto, começou com o nascimento da companhia, basicamente. O criar o impacto no seu ecossistema significou melhorar a sua produtividade e fê-lo melhorando processos, mas também melhorando a tecnologia em que podia alavancar os seus processos. E a dificuldade da iliteracia também começa aí. O perfil do colaborador há 40 anos atrás era um perfil de um colaborador que era pesado fisicamente, tinha os dedos grossos, usava ferramentas pesadas, porque os postos são grandes, são pesados e são fortes. E, portanto, foi difícil também criar, já na altura, para esta transformação, ou para esta transformação que não era digital, mas era uma transformação tecnológica, estávamos a passar da industrialização para a automatização, foi necessário criar ou descobrir um perfil de competências que já não era só o do eletricista, era de alguém que conseguisse lidar com a informação e não apenas com eletrões. Olhando para o cliente, o que se fez também foi uma caminhada longa. A primeira coisa que se fez, olhando para o cliente, foi assegurar que o cliente tinha energia elétrica e lançou-se uma grande campanha de eletrificação. Permitiu um bom desenvolvimento do país, permitiu quebrar assimetrias e continuamos um bocado, eu diria, com estas duas vertentes de desenvolvimento estratégicas, ou seja, melhorando o nosso ecossistema e simultaneamente entregando valor, criando valor também para o cliente. E uns anos mais tarde, finalmente, para concluir a história do Rui Soares, temos uma empresa que tem metade dos colaboradores que tinha há 40 anos atrás, 10 mil colaboradores, está em 14 países, consegue ter 4 bis de EBITDA de AA e consegue ter praticamente 1 bi de resultados líquidos. E isto é a moral da história. Como é que isto agora se faz nos tempos mais próximos? A evolução, quando é larga e profunda, transforma-se numa revolução. E nós agora, com o digital, o que estamos é a enfrentar uma transformação grande pela abundância de oferta que o André partilhou connosco, mesmo ao nível do que acontece na administração pública, por aquilo que a indústria privada vai oferecendo das comunicações às flexibilidades de processamento, e ouvimos a Ana falar da cloud como uma democratização de uma capacidade de processamento quase ilimitada, a um custo bastante acessível, e a questão agora de capturar talento, por um lado, para explorar a tecnologia e usá-la como um drive de crescimento, e por outro lado, torná-la útil a uma população que tenha tal falta de inclusão informática ou cibernética, se lhe quisermos chamar, ou que o faz de forma muito residual, constitui, como dizia o Luís, um enorme desafio. Ou seja, neste momento, do ponto de vista dos desafios que se colocam à companhia, do ponto de vista do seu ecossistema, ser capaz de capturar o talento das novas gerações, já não são dos boomers a que eu pertenço, mas dos milénios
e da geração Z, nomeadamente agora nestes jovens dos 20 anos, como é que se consegue capturar uma cultura diferente que está aí numa empresa que existe há 40 anos e que fornece aquela coisa que, se perguntarmos às pessoas como é que é feita, de onde é que vem a energia, muito provavelmente a resposta que temos é que vem da parede, a energia vem dali, tem uma tomada, é só ligar. E por outro lado, como é que podemos pôr essa tecnologia ao serviço do tal cliente que tem, na tal franja dos 65 aos 74 anos, um baixíssimo uso da internet, e olhando para aquilo que é o investimento da população, constitui uma parte muito significativa, não do futuro, mas do presente. Como é que abordamos isto? Disponibilizamos, o uso é mais baixo do que aquele que se pretendia, mas não, eu diria que se tem que continuar a insistir na tal cultura de literacia e de estímulo à utilização, equilibrando com canais mais tradicionais. Fizemos um investimento, ou estamos a fazer um investimento muito pesado em sistemas. Estes sistemas, mais uma vez, destinam-se a melhorar a eficiência e a qualidade do nosso ecossistema. O CRM já não é propriamente uma obsessão, já não interessa muito a uma empresa moderna conhecer em detalhe o seu cliente, interessa mais a uma empresa moderna que o cliente a conheça bem. E então passamos de um CRM para uma omni-experiência, que é uma coisa que é interessante se o cliente conseguir estar aberto a uma grande multiplicidade de canais, coisa que a minha mãe com 89 anos e meu pai com 92 só conhecem um canal, basicamente, exceto da televisão, conhecem os 4 portugueses, dependendo das telenovelas, obviamente. Mas para aquilo que estamos aqui a falar, eu diria que não é difícil, é um desafio acrescido, como é que se chega a esta franja da população, pondo-lhe à disposição a capacidade de ser um agente não passivo e não aquele agente que se queixa que a fatura de energia no final do mês é muito cara, e se calhar 90% das pessoas que estão nesta sala, quando recebem a fatura, espero que eletrónica, obviamente, a única linha que olham é a última para saber quanto é que foi o valor naquele mês, mas nem veem quais são as componentes que fazem parte da fatura. Mas somos todos essencialmente passivos, quando hoje já poderíamos ser mais ativos nas decisões que temos em relação ao nosso consumo. Se calhar uma boa parte de nós ainda vai ao supermercado e compara o preço de uma lâmpada de incandescência, em que se vende ao par por 50 cêntimos, com uma lâmpada de LEDs que deve custar 10 euros uma lâmpada, e a opção é fácil para a maior parte de uma população, mais ou menos, não diria empobrecida, mas com um nível de riqueza francamente afetado desde a crise de 2010, 2011, a optar por uma lâmpada que lhe vai consumir mais energia, que vai contribuir para que o raio da fatura não deixe. Mas a culpa depois é da EDP, porque tem a fatura cara. Obviamente que metade da energia é o que pesa no valor da nossa fatura, e o preço da energia é o que ela custa a produzir, e uma parte dela, felizmente nos últimos anos temos tido mais ou menos independência energética, mas essa independência energética existe também muito à custa do facto do preço do petróleo estar alto. Também não é verdade nos últimos tempos, mas numa time series de 30 anos o preço do petróleo não parou de crescer, a não ser nos últimos 2. O que significa que é a nossa expectativa conseguir fazer com que o setor elétrico, a EDP, sendo um agente importante dentro do setor energético, em particular no setor elétrico, é um player ativo, mas faz fazer parte e criar um ecossistema que seja ativo do ponto de vista dos seus fornecedores e seja ativo do ponto de vista dos seus clientes. Clientes esses que até são estimulados a produzir energia e que até fazemos aquilo, e se calhar somos das poucas empresas que, não fazendo promoção, não têm a produção de uma outra petrolífera que ao fim de semana baixa uns cêntimos, o que incentiva os seus clientes a fazerem um uso racional da energia que vende e estimula os clientes a tomarem as suas próprias medidas de eficiência energética, o que parece paradoxal. Aquilo que nós vendemos é aquilo que estimulamos os clientes a consumirem menos. Mas faz parte daquilo que é o nosso ADN de sustentabilidade. E este desafio de fazer com que cada um de nós, enquanto cliente, tenhamos uma palavra a dizer na forma como queremos consumir a nossa energia, decidindo
o momento em que o queremos fazer, sendo racionais, comprando equipamentos que são mais eficientes e que não entram no PNL da companhia e que, inclusive, podem decidir produzir a sua própria energia e vender à rede, que é nossa, ou que nos é concessionada, a energia que é excedentária, faz parte deste novo jogo de transformação que é bem mais profundo do que tecnologia. É, de facto, um jogo de mentalidades que passa por o desenvolvimento de um set de skills diferente, quer do cliente, quer também das pessoas que trabalham na empresa. Só para terminar, talvez, esta introdução, relativamente a este novo set de skills, que é um outro desafio para a transformação, nós já vimos que a transformação não é, sendo uma transformação digital, não é uma transformação de tecnologia, é uma transformação alavancada na tecnologia, mas só é feita se for feita, se puder contar com outros dois pilares, que são as pessoas e os processos. Tem que ser uma transformação por dentro, feita com todos e para todos. E o que dita aqui a transformação é essencialmente a velocidade com que formos capazes de a fazer. A velocidade da inovação e, obviamente, a velocidade das decisões de cada um de nós enquanto cidadãos. É um problema de cidadania, efetivamente, de consciência. Os nórdicos têm a sorte de ter mais dinheiro, ou pelo menos fizeram por isso. A verdade é que têm uma consciência ambiental que, associada à riqueza que têm, lhes permitem ter ou pagar taxas de ecologia, que não são pagar cêntimos por sacos de plástico, mas é estarem dispostos a pagar uma energia mais cara para que essa energia garanta um futuro mais sustentável. E isto é uma questão que é de cidadania associada, de facto, a um processo educativo que, no seu fundacional, tem de acompanhar e tem que ser revisto. Ou seja, basicamente, eu acho que no fim não há lugar para esperar, o wait and see não é uma opção estratégica disponível e não é uma opção estratégica disponível para os três grandes players. Não é uma estratégia possível para o governo, não é uma estratégia possível para as empresas e não é uma estratégia possível para as pessoas, fundamentalmente. E fazendo assim este